Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? O professor Rogério chegou aqui para conversar um pouquinho com vocês. E aí, o que a gente vai discutir hoje, né? O que a gente vai estar discutindo? A gente vai estar discutindo aqui, ó, uma ideia que está relacionada ao calor sensível, que nós já debatemos e muito com vocês aí, galera. Qual que é essa ideia principal aí do calor sensível? Antes da gente conseguir responder, a gente precisa ver aqui umas questões, alguns questionamentos referentes à situação do calor sensível. Vamos lá ver quais são essas situações. Primeira situação, galera, curiosidades, tá? Então vamos falar de algumas curiosidades ali referentes ao calor sensível, tá? Por que durante o dia é tão quente e no deserto, mas à noite é tão frio? E por que durante o dia, quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia, mas à noite esse sentido é invertido? Vamos discutir o porquê? Antes de responder, a gente precisa de conceitos, né, galera? Então vamos discutir aqui conceito a conceito o que está acontecendo. Primeiro, a gente sabe que o calor ela é energia térmica em movimento. Ou seja, o calor ele vai sempre sair ali, ó, em movimento, sendo energia saindo do corpo quente para o corpo frio. Isso a gente já sabe, né, galera? A gente discutiu bastante isso. Quem foi o primeiro a desenvolver essa ideia? O físico, o senhor ali, Joseph Black. Joseph Black foi o primeiro a desenvolver essa ideia relacionada ao calor, tudo bem? Agora a gente precisa falar do calor sensível. O que é esse calor sensível, tá, galera? O calor sensível é todo o calor que produz variação de temperatura. Então, ele só vai agir na fase em que ocorre variação de temperatura. Em outra fase, galera, ele não vai existir, tudo bem? Ele só vai existir quando ocorre variação de temperatura. Exemplo, quando a gente coloca um objeto para aquecer na água, tá bom, galerinha? Além disso, a unidade principal de calor é a caloria. Essa é a unidade que a gente usa no dia a dia. Mas a do sistema internacional, que é o que os cientistas usam, é o Joule. Tem como converter? Claro que tem, galera. Uma caloria é igual a 4,18 joules, caso seja necessário converter. Um outro conceito importante também relacionado é a capacidade térmica. O que é essa capacidade térmica, galera? Ela fala para mim qual é a capacidade que aquele corpo tem de receber o calor, gerando variação de temperatura. Por isso que ele vai ser calculado como calor, sempre em joules ou caloria, dividido pela variação de temperatura daquele corpo. Como a gente pode ver ali no exemplo, onde a gente tem ali um corpo que sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, recebendo 40 calorias. Por isso que a capacidade térmica dele é de 2 calorias por Celsius. Pegaram a ideia, galerinha? Olha que importante aí a gente está discutindo. Um outro conceito correlacionado é o calor específico. Qual que é a diferença entre o calor específico e a capacidade térmica? Capacidade térmica, galera, fala sobre o corpo. O calor específico não. O calor específico ele vai falar para você sobre a substância que é feito aquele corpo. Por exemplo, quando eu falo de uma cadeira, eu falo que é a capacidade térmica da cadeira. Quanto ao calor específico, não. O calor específico é do que é feito a cadeira. Nesse caso, o calor específico é da madeira. Pegou a ideia ali? A diferença entre eles? E por isso que tem uma variaçãozinha na fórmula. Como é que vai ser a fórmula ali? O calor específico vai ser o calor recebido, certo? Dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Agora, a massa entra como elemento. E ali a gente tem um exemplinho também que vai mostrar isso, que é o quê? Quanto que você tem que dar ali, qual é o calor específico de um certo material que recebe 0,5 calorias de energia, certo? E sofre a variação de 1 grau Celsius, esse material tendo 1 grama. E ali sai o valor, que é de 0,5 calorias por grama por Celsius. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso leva-nos até a famosa equação fundamental da calorimetria. O que é essa equação fundamental da calorimetria, galera? Ela é a equação que mostra para a gente qual que vai ser ali o calor necessário para produzir uma variação de temperatura. Ela depende do quê? Da massa, da substância que entra a partir do calor específico Czinho e depende da variação de temperatura. Lembrando que é o calor específico que determina as unidades de medida. Se o calor específico está em caloria por grama por Celsius, você vai usar essas 3 unidades de medida ali em cada uma das grandezas relacionadas. Pegaram ali, galera? Tudo bem? Isso mostra que a quantidade de calor sensível é diretamente proporcional, gente, à massa do corpo, ao calor específico, que a gente já discutiu, e à variação de temperatura. Perfeito? Assim a gente consegue explicar o que acontece durante a noite. Por quê? Ali no deserto fica muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Por que isso? Por causa do calor específico envolvido da areia.
Então o que acontece? O calor específico da areia ele é baixo. Então significa que eu dou ali para ele, eu consigo dar ali uma quantidade pequena de energia, ele já gera uma variação de temperatura. Só que em consequência, durante a noite, essa perca de energia é maior. Então o que acontece? Durante a noite fica muito frio, tudo bem? Uma curiosidade relacionada é que a caloria que a gente usa geralmente quando a gente está falando de alimento são 1000 calorias, ou seja, 1 quilocaloria. Isso é uma diferença importante, beleza, galerinha? Certo? E ali tem a situação que a gente discutiu em outras aulas sobre a brisa marítima e a brisa continental. O que vai acontecendo ali na praia durante o dia? Durante o dia, eu vou lá recebendo uma quantidade de calor, tudo bem? A areia, ela aumenta a temperatura dela muito rápido, enquanto a água ela leva um tempo. Então, durante o dia você tem água fria e areia quente. Por esse motivo, você vai ter ali o ar soprando durante o dia do oceano para a areia. Durante a noite, esse processo inverte-se. A areia esfria muito rápido, enquanto a água ela leva um tempinho maior para poder resfriar. Como ela leva um tempinho maior, galera, para poder resfriar, ela vai sofrer ali em si uma variação de temperatura mais lenta, o que vai fazer com que agora o ar ele sopre da praia para a água. Essa é a principal ideia entre as brisas marítimas e as brisas continentais. Galera, calorímetro é todo recipiente que seja termicamente isolado. Um exemplo clássico que a gente tem em casa aqui, ó, é a garrafa térmica. A garrafa térmica é um ótimo calorímetro, tudo bem? Ele é ideal aqui, ó, o calorímetro, que é a nossa garrafa térmica. Perfeito, galerinha? Estou finalizando aqui. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo e conseguido realizar os exercícios. Bye, bye. Até mais.